meu Brasil, bombou na net, e se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Você sabe quem é esse cara? E há 36 anos atrás, você tem noção de como a gente enche de orgulho de saber que nós temos um presidente que está na luta, trabalhando em favor da classe trabalhadora, em favor dos menos favorecidos há mais de 36 anos, que teve a sua vida, a sua biografia, doada completamente para o povo que mais precisa no país, apesar de enfrentar tanta adversidade, tanta inveja, tanta injúria, tanta mentira. É um eterno vencedor, é um eterno guerrilheiro, um eterno guerreiro do povo brasileiro. A sua estrela sempre vai brilhar. Por mais que tentem apagar, essa estrela jamais será apagada, porque o Lula tem luz própria e a sua luz vai transcender além dos limites do tempo, porque o Lula não é mais só um homem, é uma cultura, é uma ideologia e é a história viva, eterna do nosso país. Olha, o Lula já guerrilhava, já brigava, já defendia, já lutava e pagou caro por isso e tem pagado tanto, mas é sempre um vencedor, está sempre na frente, porque a verdade sempre vence e a verdade prevalece o resto da vida. A mentira tem perna curta e só vale até onde a verdade chega, e a verdade dura-se pro resto da vida. E esse vídeo eu quis fazer para mostrar por que é que o Brasil votou no Lula, por que é que o povo brasileiro tanto gosta do Lula e por que é que nós devemos muito ao nosso presidente Lula. Vou passar o vídeo aqui na íntegra, você vai entender agora. Vamos lá. Desse país é podre, não é podre apenas os 21 anos de regime militar, é podre um pouco da história desse país. E o Tancredo Neves, para chegar a ser presidente, precisou assumir compromissos. Não vamos mexer com os militares, não vamos reabrir nenhum processo de corrupção. Esse negócio de Coroa Brastel, Capeb, Delfim, vamos deixar tudo isso de lado. Rio Centro, nada disso tem que ser aberto. Isso tem que ficar na moita e a história começa a partir de agora. A história de um país não começa de tempos em tempos. A história do país começa no momento em que esse país começa a existir enquanto país. E é exatamente por causa dessas mentiras que vocês que estudam universidade, que alguns companheiros têm a felicidade de chegar à universidade, começam a compreender coisa que nós não compreendemos. A classe trabalhadora idolatra a princesa Isabel como a libertadora dos escravos, porque ela era uma santa mulher. Mal sabem eles que ela estava a serviço do capital inglês. Quem é que conta isso para a classe trabalhadora? Eu tenho dito na Constituinte, na comissão que trata da questão da mulher, do índio, do negro, das minorias, de que não basta a gente constar em lei, não basta contar um artigo lá de que todo mundo é meio igual, de que o negro não vai ser discriminado, de que o índio não vai ser discriminado, de que a mulher não vai ser discriminada. Não basta contar num artigo de lei. É preciso haver uma lavagem cerebral na nossa cabeça para a gente começar a aprender outras coisas. Do que adianta falar que o negro vai ser tratado igual se os nossos filhos aprendem na escola que não é assim? Do que adianta querer falar que os índios vão ter os mesmos direitos tratados em condições de igualdade se na escola nossas crianças aprendem que o índio come criança, que os índios eram vagabundos, que eles não trabalhavam, que eles não produziam? Então não basta a gente fazer uma lei, é preciso a gente reeducar esse país. É preciso a gente repensar esse país. E repensar esse país significa a gente contar a nossa história todinha outra vez, pra gente poder colocar as coisas no seu. É isso aí, olha. Brincadeira, eu fico indignado quando eu vejo um moleque igual a Nicole, um chupetinha, falar do Lula. Não tem moral nenhuma, não tem história nenhuma para falar do Lula, Mas são pessoas que não tem nenhum projeto, não tem nada para mostrar. Vive único e exclusivamente de falar mal do Lula. É essa a pauta bolsonarista. Eles não têm nada em 4 anos para apresentar de bom, e eu desafio aqui a colocar 3 coisas, e não tem boa que o Bolsonaro fez, porque realmente não tem. E essa galera que não tem o que mostrar, não tem
como demonstrar seus feitos aqui do governo catastrófico que foi, que tem mais de 300 mil mortes, mais ou menos, da Covid atribuídas a eles, porque tinha vacina e não compraram. Então é esse governo que não tem o que mostrar. Até se for falar no governo, para eles é uma autocrítica, aí tem que falar mal do Lula. Um moleque que não saiu das fraldas, que não tem legitimidade, que não tem um projeto, nada, se acha no direito de falar mal do Lula. Respeite esse presidente, respeite Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele é, como disse bem o Obama, Lula é o cara, né? E esses caras tem que respeitar muito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho da história do Lula e por que a gente gosta tanto de Lula. Esse vídeo também é de anos atrás, e quem viveu nesse período ou antes, que não tinha energia na fazenda, não tinha energia na roça, em lugar nenhum, como era aqui na minha cidade, que não tinha moradia, que não tinha nada, que não tinha oportunidade de estudar, de emprego, jamais antes do Lula o filho de pobre sonharia em ser advogado, ser médico ou ter uma profissão digna na vida. Jamais, ou uma profissão que lhe desse uma garantia maior de vida, dinheiro, como o Lula sempre aí discutiu e defendeu essa condição para todos. A igualdade social, a inclusão social foi feita no governo Lula, e a gente sabe por quê, porque na sua biografia, na sua história, ele tinha o próprio exemplo na carne, na sua pele, já passou dificuldade, já passou fome para ser um vencedor, e ele sabe que as pessoas que eram e que são iguais a ele e que não nasceu em berço de ouro, precisa ter oportunidade, porque o mundo não dá essa oportunidade. Precisa o poder público fazer essa diferença, e é para isso que existe o poder público, para fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam, e não das pessoas que já têm essa condição, que nasceu em berço de ouro. Por isso que Lula é o que é, e por isso é que Lula sempre será esse cara, como disse o Obama, né? Vai ficar na história pelos seus feitos e não pelas narrativas contadas. Boa noite. Como vamos nos lembrar de 2009 no futuro? No ano em que a economia global começou a se recuperar da grande crise, o Brasil brilhou na cena internacional. Ano de esperança. Nos canteiros, nas lavouras, nos portos, nas fábricas e nas lojas, a euforia contagiante. Preços menores, prazos maiores, crise em banho-maria e consumo aquecido. Fogões, geladeiras, a casa própria, o carro zero. Recordes de 2009. Detonamos na economia. Em solo estrangeiro, o elogio inesperado. O presidente Obama para o presidente Lula. Este é o cara. O Brasil no topo da fama. Ele tem a cara da gente. Na França, o nosso presidente é eleito o homem do ano, superando todas as previsões. Lado a lado com os mais ricos. Derrubamos barreiras. Comércio sem fronteiras. Petrodólares. Caças francesas. Investidores chineses. O Brasil em foco no cenário mundial. É isso aí, olha. Chega, a gente se emociona de saber que hoje nós temos um presidente, que a nossa democracia prevalece, que a nossa história continua linda, que o verde e amarelo continua do Brasil, que o verde e amarelo continua do povo brasileiro, que são as cores da nossa bandeira, e que nós hoje temos um presidente que volta a levar o Brasil a ser respeitado no mundo, a ter um posicionamento e uma colocação que o Brasil nunca deveria ter saído, tanto no respeito pela nossa cultura, pelo nosso povo, quanto na colocação também financeira, na colocação econômica. O Brasil começa a subir casas na economia,
E o mapa da fome a gente está varrendo mais uma vez. É um desafio muito grande de pessoas que estavam comendo osso, que estavam comendo pé de galinha, resto de peixe. Estava vendendo isso em supermercado, as vísceras, coração, o bagaço do peixe que era descartado estava sendo vendido em supermercado porque tinha quem comprava no governo anterior. E isso a gente já varreu, mas tem muitos desafios a ser vencidos. Mas nós sabemos que hoje temos um presidente que está em busca da solução e não de isenção de imposto de jet ski e iate, né? E que faz passeata nem cornaiata em lugar nenhum. O Lula faz viagens objetivas e já agariou bilhões em investimento tanto na Amazônia quanto na nossa economia, no turismo, em tudo. Parabéns, presidente Lula. Tamo junto, foi para isso que eu fiz o L, foi para isso que eu apertei o 13, que quase eu estouro a tecla da urna. Pra ver a cara desse cara aí, um verdão bonito da cor da nossa bandeira pra confirmar. Chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se ligue que tem mais vídeos, deixe seu like e um comentário muito bom aí pro nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.